Bom, então a partir de hoje, meu povo, a gente começa a ver a questão a introdução ali, cara, no comecinho da mecânica quântica, a gente chama essa fase de antiga física quântica, tá? Ou física quântica velha, como vocês preferirem, porque de lá para cá muita coisa mudou. A era de Ultron. Muita coisa mudou, tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês o... Cara, eu não fiz, foi o... Oh, meu Deus, que animal. Isso aqui é da outra aula. Deixa eu só montar aqui o quadro de vocês, 2 minutinhos. Introdução, física moderna, aula 1, 2, 3, aula 4. Hoje é dia 19. Aqui é o contrário. 1, 2, 7, 5 e 8, 7, 5. Pronto. Então, o que acontece, galera? Ali no final do século XIX, eu tô falando de ali 1890 e tal, pensem, nessa época, cara, a gente estava vivendo um pouco ali ainda da Revolução Industrial, a termodinâmica já tinha desenvolvido muita coisa, a física clássica, do ponto de vista, a física newtoniana, a própria mecânica clássica ali já estava muito bem estabelecida. Então, o homem estava vivendo, cientificamente falando, um período, cara, de maravilhas. Por quê? Porque tudo estava dando certo. Tudo estava dando certo. Os caras estavam conseguindo fazer máquinas, os caras estavam conseguindo fazer construções, os caras estavam conseguindo pensar em muitas coisas. Então, para eles, na época, quase nada mais faltava para ser descoberto. Olha só, cara, que loucura. Tanto é que nessa época, um menininho chamado Lord Kelvin, vocês já devem ter ouvido falar dele lá na termodinâmica, da temperatura Kelvin, ele foi um cara que chegou a proferir a seguinte heresia. Ele falou assim, olha, está quase tudo descoberto, não falta quase nada para a gente entender, fisicamente falando, sobre a natureza. Tudo já foi descoberto. Só tem 2 nuvens que pairam no ar. Ele falou de jeito. 2 nuvens. A primeira se chama a radiação de corpos aquecidos, ou seja, por que quando você esquenta um metal, ele emite luz? Resumidamente é isso. E a segunda era a questão da invariância das equações de Maxwell. 2 nuvens. Mal sabia ele que essas 2 nuvens iam dar, cara, ferramentas para toda uma física nova, toda uma parada nova que começou no início do século XX. As invariâncias a invariância da equação de Maxwell gerou a relatividade especial, depois gerou a relatividade geral, e isso, até hoje, para a gente, é física de ponta, é uma outra fronteira que a galera se engendrou. E a tal da emissão de luz de coisas, de metais aquecidos, gerou o que nós vamos estudar a partir de hoje, que é a física quântica. E a física quântica, galera, nasceu nesse momento, como foi tendo ali muitas obscuridades no meio do caminho, muitas nebulosidades. Até hoje, algumas interpretações ainda não estão muito bem estabelecidas, mas percebam que a heresia do Kelvin foi achar que tudo estava já descoberto, e, cara, não é assim que funciona. A ciência, galera, a física, ela busca respostas e busca explicações para vários fenômenos. E daí, então, nós vamos abrindo teorias e teorias atrás de teorias, e quando você
entra nesse mundo, você acaba descobrindo que, cara, provavelmente não existe um fim. E tomara que não exista um fim, porque imagina, se o ser humano tiver a sensação de que ele descobriu tudo, o ser humano, ele está fadado, cara, acho que é o fracasso. Ele vai estar fadado a nunca a entrar como é que eu posso dizer, num conforto tão grande que ele não sai mais do lugar. E isso pode gerar uma preguiça. Se hoje já tem uma preguiça intelectual gigante, imagina quando o homem achar que não tem mais nada para ser descoberto. Isso não é verdade. Nós ainda vamos ter muita coisa para descobrir, tem muita coisa ainda no mundo que a física não explica, e a gente tem o nosso método. Nosso método é um método científico em que nós vamos tentando descobrir coisas através da lógica e do raciocínio. Existem outras frentes aí que tentam descobrir coisas também, mas sem muito método, né? Ou um método não muito confiável. Enfim, deixa essa galera pra lá. Tem uma galera aí que até acha que a Terra é plana. Né? Eles têm um método deles, não é confiável, mas eles têm lá um método deles. Se tiver um método, né? Enfim. Galera, então, vamos lá com calma. Vamos dar início aos nossos estudos da famosa física quântica. E o que seria isso? Muito bem, primeiro, o que é, galera, esse nome quântico? Quântica, o que é quântica? Hoje esse nome ele é tão... Eu acredito até, enfim, que ele é tão banalizado que as pessoas usam quântico sempre que quer se mostrar superior às outras, né? Então a galera vai lá e fala assim, isso aqui é uma aura quântica, eu tenho uma teoria quântica sobre a cura, né, cura quântica, enfim. Quando a galera se apropria desse termo, vocês tomem muito cuidado, porque geralmente essa pessoa quer te enganar. O que é a física quântica, galera? A física quântica nada mais é do que a física levada para o mundo dos átomos e do mundo subatômico. Lá naquele meio, naquele mundo, é um mundo onde as leis de Newton não cabem, é um mundo onde a física clássica, de uma maneira geral, ela não consegue entrar. Nem o eletromagnetismo de Maxwell, nem a física clássica de Newton, elas conseguem explicar aquele mundo de uma maneira muito satisfatória. E aí, para isso, cara, as pessoas tiveram que descobrir e fazer teoremas e princípios sobre como que aquele mundo pode realmente funcionar, beleza? Então, a primeira ideia de tudo isso, eu vou seguir aqui uma linha didática, não necessariamente é a linha cronológica, para a gente ir batendo teclas sobre algumas ideias importantes. A primeira coisa, galera, que a gente tem que ter na cabeça é que a tal da quântica nada mais é do que uma discretização de coisas. O que é discretização? A discretização, ela acontece quando você perde a noção do contínuo, tá, galera? Então, quando você pensa numa água, por exemplo, se você pensa numa água, ela parece um fluido contínuo de coisas. Mas se você for olhando a água, dando zoom na água, você vai ver que ela não é bem contínua. Ela é feita por moléculas de H2O. Então, é como se fossem pedacinhos de coisas que formam a água, que quando você olha aquilo num todo, você vê um contínuo. Beleza? Quem começou com toda essa historinha foi a luz. Quando as pessoas começaram a ver que a luz, ela podia ter um comportamento não mais de uma coisa contínua, igual o Maxwell pensava, e a época lá, toda a teoria ondulatória da luz, com Huygens e tal, a galera achava que a luz era uma onda eletromagnética, e por ser uma onda, é uma coisa contínua que se espalha pelo espaço. Mas quando a galera começou a olhar para a luz de uma maneira microscópica,
dando um zoom, imagina que você pudesse se sentir do tamanho de um átomo, como você veria a luz. Essa é a grande parada. E quando você se torna um ser pequenininho e olha para a radiação e olha para a luz, você não vê um contínuo. Você vê a luz formada por pequenos pacotes de energia, como se fossem discretizações de energias, que a energia não pode vir de uma maneira contínua. Ela vem em blocos. E esses blocos são chamados de fótons. Então, a primeira ideia básica de toda a física quântica é de que a radiação eletromagnética, eu não vou chamar nem de luz, eu vou chamar assim, ó, a radiação eletromagnética é constituída de quantidades, galera, que a gente chama de energia. Eu vou botar assim, ó, de discretas Quando a gente fala discreta, a gente quer dizer do aspecto granular, tá? É um aspecto que não é contínuo, é discretizado, vem em pedaços. É igual os pixels da imagem de uma câmera. Ela não é um contínuo, ela vem em pedaços. Cada pixel forma um pedacinho, onde o conjunto dos pixels forma a sua imagem digitalizada. É mais ou menos por aí. Então, constituída de discretas quantidades elementares de energia chamadas fótons. Estou escrevendo isso tudo porque é importante vocês terem essas paradas anotadas. Então, é igual você pensar, eu não sei se vocês lembram, lá da física ondulatória, onde se você tivesse, por exemplo, uma corda presa nas extremidades, a frequência dessa corda, ela dependia do harmônico, e era dada assim, ó, mv sobre 2L. Onde o v é a velocidade, né, da onda na corda e o L era o comprimento da corda. Percebam que o que, na verdade, está dizendo aí é que o Fn ele é o n vezes a primeira frequência. Então, quem seria o F2? Seria 2 vezes o F1. Quem seria o F3? Seria 3 vezes o F1, e assim por diante. Isso quer dizer o seguinte, galera, a frequência da corda não pode ser qualquer uma. A frequência da corda só pode ser múltiplos da frequência fundamental. Então, existe uma frequência mínima com que o seu sistema oscila, de maneira que ele não pode oscilar em qualquer outra frequência. Por exemplo, vamos supor que a frequência fundamental de uma corda é 100 Hz. Isso quer dizer que essa é a menor frequência que pode aparecer naquela corda. Se você tentar fazer ela vibrar com 50, ela não vibra. Não aparece um padrão de vibração.
Se você tentar fazer ela vibrar com 70, não vai dar, 75 não vai dar, 80 não vai dar. Ela só entra em ressonância e vibra com padrão se ela vibrar com 100 Hz. A próxima frequência que ela pode assumir é de 200 Hz. E assim por diante, 300 Hz. Isso quer dizer, galera, o seguinte, essa corda só pode vibrar em frequências pré-estabelecidas. O que é isso? Quantização da frequência. Nós estamos quantizando a frequência de modo que não são todas as frequências que são acessíveis, apenas algumas. E quais são elas? Frequências onde são múltiplas de uma frequência fundamental naquela corda lá, que depende, claro, da geometria da corda, depende da densidade da corda, enfim. Então, aqui, a ideia é mais ou menos a mesma coisa. A ideia aqui, então, é a gente fazer o seguinte, ó. Eu tenho a energia mínima da radiação, onde eu vou chamar isso de energia de um fóton, por exemplo. Um fóton. Onde essa energia de um fóton, ela foi estabelecida... Opa. Ela foi estabelecida como sendo uma coisa proporcional à frequência da radiação. Beleza? Deixa eu escrever a equaçãozinha dela. A energia, então, de um fóton é um múltiplo de um número H vezes a frequência. Percebam que essa equação aí, galera, ela mistura duas coisas. Ela mistura do lado esquerdo a energia de uma coisinha, uma discretização, que é um fóton. Não pensem, galera, e aí eu quero que vocês abandonem essa ideia de que fóton é uma partícula, tá? Não pensem que fóton é uma partícula. Por quê? Porque se você cair nessa besteira de imaginar fóton como sendo bolinhas, você vai pensar que essas bolinhas são partículas que têm massa, elas interagem de maneira que tem um tamanho específico, e isso não é necessariamente verdade. Então, quero que vocês imaginem essas bolinhas, assim, esses fótons, como sendo um pacote de energia. Então, tenta abstrair uma parada que não tem massa, não tem massa. Quando a luz interage com a matéria, ela bate na matéria, ela bate entregando pequenas quantidades de energia, e essas quantidades de energia nós vamos chamar de fótons. Aí tem muita gente que fala que fóton é uma partícula sem massa, parararará, mas não caiam muito nisso, porque isso é uma armadilha, tá? Se você for pensar que são partículas, você pode acabar se contradizendo em algum momento lá na frente. Então, o H é uma constante que vai relacionar a frequência da sua radiação. Aí pensem, a frequência é é uma grandeza que relaciona com o mundo macroscópico. Beleza? Então, essa equação aí, ela tá meio que conectando o mundo microscópico com o mundo macroscópico. E quem está fazendo essa conexão é o H. Beleza, galera? A energia é a energia de uma coisa microscópica. A frequência é um número de uma coisa macroscópica, que é a onda. E o H é o que faz a conexão entre esses dois mundos aí. Esse H ele é tão importante quando ele foi calculado no laboratório e tal. Depois a gente vai falar um pouco sobre como que chegamos nesse número. Ele é chamado constante de Planck. Aqui, galera, foi onde tudo nasceu. Quando Planck, inclusive o nome do meu cachorro é Planck. Quando Planck, em 1900, ele fez essa consideração, nós vamos ver como que foi essa consideração depois, ele revolucionou a ciência. Tanto é que diz, numa biografia dele, que ele estava caminhando com o filho dele, e ele falou assim para o filho,
Hoje, seu pai teve uma ideia tão grande quanto a ideia dos grandes do passado, tipo Newton e tal, porque ele sabia, cara, que aquilo que ele teve essa ideia de pensar na radiação como sendo pacote de energia, ele sabia que aquilo era uma coisa inovadora. Ele sabia que aquilo ia trazer consequências perturbadoras para a época e que isso ia explicar muitos outros fenômenos. Ele sabia disso. Então, ele sabia o tamanho da desgraça onde ele estava se metendo. Essa constante de Planck, eu vou botar o valorzinho dela aqui, ó. Vocês vão usar muito esse valor. Ele vale 6,63, quase que é o número do capeta. Vezes 10 a menos... Cara, olha como é pequeno, galera. Menos 34, certo? Como ali ela está relacionando energia com frequência, então a unidade disso, galera, vai ser Joule vezes segundo, tá bom? Essa é a constante de Planck medida com muita precisão em laboratório nos dias de hoje. O F, eu vou botar aqui só por desencargo, o F é a frequência da radiação. E o E, claramente, é energia, tá bom? Agora, se você tiver vários fótons, e aí esses vários fótons, eles vão constituir o que nós chamamos de radiação. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Se você tiver vários fótons, a energia, então, desses vários fótons, nada mais é do que o número de fótons vezes HF. Bonito, né? Aí você fala, professor, mas isso é óbvio, né? Sim, é óbvio pra gente agora, porque, cara, isso não era tão óbvio na época, não, hein? Porque você está falando, então, que a radiação é composta de vários pedacinhos de energia. Isso foi meio perturbador. Número de fótons. Bom, claro, se você quiser escrever isso, galera, usando o comprimento de onda, você pode, né? Porque lembrem que o comprimento de onda, ele é dado pela equação assim, né? Ó, vou escrever aqui em cima. A energia, desculpa, a velocidade da luz, aqui a gente está falando de luz, é igual a lambda F. Então, você pode trocar onde tem frequência por C sobre lambda. Então, uma outra forma de escrever essa equação aqui é você escrever que a energia é igual a HC sobre lambda, certo? E isso, galera, responde a uma das perguntas que a física clássica não respondia. Por exemplo, a galera sabia, por experimentos, que a luz, ela tinha uma energia que ninguém entendia o porquê motivo, dependia da frequência. Ou seja, a luz azul, ela tinha mais energia do que a luz vermelha. Mesmo que você tivesse uma lâmpada de mesma potência, a luz azul, pelo fato de ser azul, emitia mais energia do que a luz vermelha. E isso, cara, a física clássica não conseguia explicar. Por quê? Porque para a física clássica, a potência, eu não sei se vocês já fizeram eletromagnetismo, da parte que vai lá da radiação eletromagnética, que eu acho que para cá, para o curso de vocês, eletromagnetismo 2, não sei se vocês fizeram, mas existe uma parada chamada vetor de Point. De uma maneira geral, a potência é uma energia emitida em função do tempo. E para a física clássica, lembrem que a potência, a energia, tinha a ver com a amplitude.
Quanto maior a amplitude do campo elétrico, maior era a energia. E aí, cara, você pegava duas radiações com a mesma potência, ou seja, com a mesma amplitude de radiação, mas pelo fato de terem frequências diferentes, isso dava energias diferentes, a física clássica, ela escorregava, ela não dava explicações plausíveis para isso. Quando o Planck ele postulou isso sobre a energia depender da frequência, cara, tudo caiu como uma luva para os experimentos da época. Inclusive, algumas coisas explicavam aquela radiação que eu falei dos metais. Porque pensa, o que os caras observavam? Se você pegar o chuveiro da sua casa, por exemplo, e esquentar ele, se liga o chuveiro, é porque você não vê. Mas se você pudesse ver, você ia ver essa resistência do chuveiro ficando vermelha. É igual a churrasqueira elétrica. Se você pega a churrasqueira elétrica e liga na tomada, você vai ver aquela serpentina lá avermelhando. Isso era inexplicável para a física clássica. E a galera começou a ver que se você aumentasse a temperatura dessa resistência, a cor também ia mudando. Então, olha que doideira, cara. Quanto mais quente o sistema ia ficando, a cor ia mudando. Ia mudando, por exemplo, do vermelho para o alaranjado, ia pegando umas tonalidades mais esverdeadas, até ficar branco o negócio. E ninguém explicava, ninguém sabia o porquê daquilo. Depois que o Planck veio com essa explicação de que a energia ela depende da frequência da oscilação, percebeu-se então que quanto maior a frequência, maior era a energia. E aí, claro, tudo se conectava. A temperatura, então, estava associada à radiação das coisas, de maneira que a coloração que você estava vendo tinha associação com a frequência. Então, só um detalhe. Quando você pega lá um laserzinho que você compra, você sempre vai comprar o laser vermelho. Por quê? Porque o laser vermelho, ele é o laser que tem baixa frequência, porque é a luz visível de menor frequência. Por ter menor frequência, tem menos energia. Já se você for procurar um laser verde, ele é um laser que tem uma frequência maior do que o vermelho, já está caminhando para o azul. Isso faz dele ter mais frequência, logo mais energia do que o vermelho. Então, o laser verde, galera, ele é mais potente. Se você pegar o laser verde e botar no olho de uma pessoa, você pode machucar a retina dessa pessoa. Sacou? Então, ele é perigoso. Imagina um laser azul. Você não vê laser azul para comprar, porque o laser azul, ele machuca. O laser azul, galera, ele é um laser de muita energia. Por quê? Porque ele tem uma frequência alta. É o que é usado, por exemplo, para correção de miopia. No oftalmologista, aquela cirurgia laser é um laser azul. Então ele tem tanta energia que ele consegue fazer cortes precisos ali, porque ele é colimadinho, né? É uma navalha ótica, digamos assim. Então você consegue fazer cortes precisos usando um laser azul. Por quê? Porque tem muita frequência. E quanto mais frequência, descobriu-se então que mais energia seu sistema vai ter. Aí, daí para frente, cara, foi só aplicação de tudo isso. Só aplicação de tudo isso. Hoje, nós vamos ver uma aplicação, tá? Amanhã nós vamos ver outra aplicação. Então, a gente vê uma aplicação hoje, depois dessa aplicação a gente faz exercícios, e aí depois nós vamos para outras aplicações mais lá para frente. Galera, com esse início de conversa, alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria de fazer uma pergunta, professor. Ver se eu entendi. Diga lá, meu bem. O senhor estava falando que a nível quântico, né? A luz, ela são pacotes de energia, né? Entre esses pacotes de energia há interação, imagino eu. Porque quando você olha para uma escala que não é quântica, a luz ela se comporta como uma onda, né? Certinho. Então, existe um certo padrão entre esses pacotinhos de energia, um comportamento. Uhum. O que faz com que esses pacotinhos se interajam ou comporte de uma determinada maneira, a ponto de você ver a luz em uma escala como uma onda, é a frequência?
É porque quando você pensa assim, qual é a relação, né, entre esses pacotinhos com a radiação eletromagnética, é porque você tem que pensar no campo. Quando a gente pensa no campo, a gente pensa no campo eletromagnético. O campo eletromagnético, você pode pensar ele como sendo uma teia de coisas do espaço-tempo. E aí, quando ele interage com a matéria, ele interage através desses pacotinhos de energia. A interação entre os pacotinhos de energia é o que a gente chama de interação eletromagnética. Tanto é, Denis, que quando você estuda a teoria de campos, você vê que, na verdade, o que cria a força eletromagnética é a interação dos fótons. Então, é como se fosse assim, velho, um próton e um elétron. O que faz o próton enxergar um elétron são os fótons. Quando você estuda a teoria de campos, você vai para essa análise. O fóton é a mediadora, é a partícula que media a força elétrica e a força magnética. Então, é como se ela fosse o cara que carregasse a interação eletromagnética. Assim como, por exemplo, quando vocês forem estudar lá a física nuclear, existe a interação fraca. É uma outra força. E quem faz a mediação é uma outra partícula chamada de bósons. Sacou? Assim, o fóton é um bóson, mas aí você tem o bóson W, bóson K, esses caras eles mediam a física, a interação fraca. Assim como tem uma teoria, que a galera está buscando isso até hoje, que existem os gravitons. Os gravitons seriam as partículas que fizessem a mediação da força gravitacional. E aí o fato é o seguinte, quando você, então, olha para uma radiação, por exemplo, você olha para a lâmpada ou para a tela do seu computador, está vendo ali uma luz saindo dali. Como nós somos seres macroscópicos muito, muito, muito grandes, cara, existem uma infinitude, é como se fosse um marzão de fótons vindo na sua direção. Esse marzão de fótons vindo na sua direção, o comportamento que você percebe, nós percebemos, é um comportamento de uma ondulação de campos elétricos e magnéticos, sacou? Mas se a gente pudesse diminuir de tamanho e olhar aquela radiação que está vindo do mundo pequeno, você vai ver, claro que eu não sei como é que seria, mas você interagia com aquilo através de pequenas porradas, ou então absorção e emissão de fótons, de energia eletromagnética. Tanto é que, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, existe uma parte da física chamada ótica quântica, que é a ótica que vocês conhecem, ótica geométrica, só que estudada a nível quântico. Então, por exemplo, como é que se dá a refração da luz? Olhando para a luz como fóton. Olha que doideira. Aí a galera lá tem a teoria de que, na verdade, a refração nada mais é da interação da radiação eletromagnética com a matéria. Essa interação, galera, da radiação com a matéria é alvo de muito estudo ainda. Então, hoje, a galera entende que a radiação, ela chega na matéria, a matéria absorve esses fótons, né, de uma certa maneira, e depois esses fótons são remitidos. Então, com isso, a luz ela vai sendo refratada dentro da água, ela vai sendo refratada no ar, sacou? Então, o comportamento que nós enxergamos é um comportamento onde nós vamos dar nome aos fenômenos. Agora, como que aquilo acontece no mundo pequenininho, a gente tenta descrever com a nossa capacidade intelectual. Não sei se eu viajei demais na resposta, mas... Não, entendi, professor. Eu achei muito da hora. Muito doido, né, cara? É massa, velho. É que nós seres humanos somos muito curiosos, cara. A gente tenta entender um mundo que não é nosso. A gente faz parte desse mundo porque é um mundo que constitui a gente. Mas quando a gente não tem acesso a ele de uma maneira tão simples, a gente não tem acesso ao mundo quântico de uma maneira tão simples. Hoje a tecnologia está deixando a gente conseguir chegar mais perto. Então a galera consegue fazer alguns experimentos, inclusive até vi aí uma notícia que a galera conseguiu manter um estado quântico por muito tempo, mais do que o normal. Assim, as coisas vão caminhando na direção da evolução.
Mas como isso nasceu, cara, tem 100 anos, né? Tem 120 anos, porque o Planck, ele fez essa historinha em 1900. Então já tem 120 anos aí de uma teoria que está em construção ainda, mas a gente já conhece bastante coisa. Cachorro inteligente da peste, esse Planck, hein, professor? Tá doido? Rapaz, tem uns caras aí que eu vou te contar, viu, bicho? Eu não sei o que esses caras bebiam, não, velho, porque não é brincadeira, não. Esses caras, eles foram muito geniais, cara. Eles foram muito geniais. Eles tiveram... E é claro, né, eles não só tiveram a sacada, mas eles estavam no lugar certo, na hora certa. Também tem tudo isso, né? Porque, por exemplo, não sei quem estava na palestra ontem, que eu pedi para vocês assistirem, o professor Olavo lá, ele dando a interpretação dele de algumas coisas, ele falou mesmo, ele falou assim, cara, essa minha interpretação é uma interpretação que nem todo mundo aceita. E quando eu coloco no artigo para ser publicado, as pessoas não aceitam. Então, você acha que se essa mesma ideia tivesse sido publicada por sei lá, um cara dentro do MIT, lá de uma universidade da Inglaterra, com alto prestígio, será que a galera não ia dar mais atenção para isso e daí você criaria uma nova teoria? A física tem muito disso também, cara. Tem que estar no lugar certo, na hora certa, tem que ter um certo prestígio entre as pessoas, porque senão as pessoas não vão dar muito valor. Infelizmente, ainda tem um pouco disso ainda no mundo, né? O mundo ainda é meio... Imagine as mulheres, né, cara, onde a galera não dá tanta atenção ao mundo feminino. Imagina, aquela Marie Curie, a bicha era genial. Só que deram um prêmio para ela e para o marido. Por quê? Então, assim, é complicado ainda. Nós ainda temos muitos problemas sociais a serem vencidos. Mas a gente tem que lutar contra isso. Tem que lutar contra isso. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram falar em algum físico negro. Imagina uma física negra. Cara, complicado. As portas vão se fechando, né? Mas, enfim. Tudo bem? Posso continuar? Posso ir para frente? Beleza, por mim pode, professor. Então tá bom. Então vamos pro efeito, galera, que foi não desvendado, mas ele foi descrito primeiramente pelo um carinha chamado Einstein. Aí tu fala, esse miserável, ele se meteu com a física quântica também? Cara, também. Esse miserável, ele teve uma contribuição, galera, no começo ali do século XX, inacreditável. Ele escreveu a relatividade e ele se meteu a mão na interpretação de algumas coisas da física quântica. Ele não aceitou muito para onde a física quântica estava levando. Ele foi um cara que ficou meio grilado com algumas interpretações. E aí a própria filosofia dele, a própria vivência dele, não permitia ele aceitar algumas definições. Fotoelétrico. Então, para vocês verem como são as coisas. Quando Einstein publicou sobre o efeito fotoelétrico, ele conseguiu descrever um fenômeno que a física clássica não explicava, mas era um fenômeno já conhecido, onde as pessoas já entendiam mais ou menos o que... Cara, eu tô trocando de cor, né? Não, isso mesmo, acho que é isso mesmo. Algumas pessoas já entendiam o efeito fotoelétrico, já sabiam como ele funcionava, mas a física clássica não dava conta dessa nova ideia. E aí o Einstein pegou essa ideia do Planck, na época eles eram todos contemporâneos, né? E aí o Einstein olhou para essa teoria do Planck e falou assim, porra, então isso justifica o efeito fotoelétrico, olha aí. Aí ele escreveu um artigo sobre efeito fotoelétrico, usando a teoria do Planck, e aí, pimba, o que aconteceu? Ele ganhou o prêmio Nobel. Quando ele escreveu a relatividade, as pessoas não entenderam a relatividade. Cara, claro, como é que você entende a relatividade naquela época? Hoje ainda é complicado se entender. Imagina naquela época. E ele ainda era muito confuso com a relatividade dele. As pessoas não deram muita bola pro Einstein, não, cara. O Einstein,
eles só deram bola para ele por efeito fotoelétrico. O prêmio Nobel do Einstein foi com efeito fotoelétrico, e não com a relatividade. A relatividade, a galera não deu bola. Só foi entender a relatividade posteriormente. Aí que o Einstein foi virando meio que aquele símbolo e tal. Mas quando ele escreveu sobre efeito fotoelétrico, as pessoas falaram, porra, que genial. Outra coisa que o Einstein escreveu também foi o movimento browniônico, não sei se vocês já ouviram falar. Tudo isso tem um pouco a ver com a física quântica. Mas a grande contribuição de Einstein, que é a relatividade, ele não recebeu nenhum prêmio sobre ela. Nenhum prêmio, porque as pessoas não entenderam a relatividade. Então, o que é o efeito fotoelétrico, galera? A ideia é o seguinte. Vou escrever aqui porque é bom vocês terem essas coisas anotadas de uma maneira resumida em algum lugar. Então, ao ser iluminada, e aí quando eu falo iluminada aqui, ela é do aspecto que não é somente luz visível, tá? Qualquer radiação eletromagnética, nós vamos chamar de luz aqui, só para manter um termo de radiação. Tem que falar radiação eletromagnética, vamos chamar de luz. Então, a luz aqui, ela pode ser o quê? Pode ser infravermelho, pode ser raio-x, pode ser raio gama, tá? Para a gente pegar o geralzão de todas as radiações. Então, ser iluminada por uma radiação eletro. Vocês viram que eu tenho um lobo aqui em casa, né? Eletromagnética. Vocês ouviram o cachorro? Ouvi, tá pedindo fótons. Tá pedindo fotos? A superfície, eu vou escrever, depois eu explico. A superfície de um metal pode... Opa! Emitir elétrons. Emitir Então, o que é isso, galera? Ó, imagina, então, que eu tenho aqui ó, um metal. Uma superfície metálica. Aí você pode falar, professor, por que metal? Por que não pode ser, por exemplo, um isolante? Sei lá, uma madeira. Porque o metal, a ligação que o metal faz, é uma ligação muito interessante. Ela deixa na superfície ali uma nuvem eletrônica que essa nuvem eletrônica ela pode ser considerada que a gente fala de elétrons livres, e é ela que faz a condução da eletricidade. Mas essa nuvem eletrônica, ela pode fazer com que os elétrons sejam emitidos mais facilmente a partir do metal. Então, qual é a ideia aqui, galera? Imagina que nós vamos emitir, aqui é uma superfície metálica, tá? E aí nós vamos emitir sobre ela uma quantidade de luz. Opa, deixa eu fazer direito isso aqui. Então, ó, isso aqui é uma luz, ou seja, uma radiação. E aí, quando a luz ela bate na superfície desse metal, ela tem, dependendo da energia, claro, ela consegue arrancar elétrons que estão nessa superfície. Esses elétrons, eles viajam, para fora dessa superfície. Então,
esses elétrons são emitidos, eles são ejetados, e aí eles vão ter o nome de fotoelétrons. Então, o que está acontecendo, galera? A luz chega, bate no negócio, e o negócio emite elétron para algum lado, para todos os lados, enfim, depende do que você está fazendo ali. Onde você vê isso, por exemplo, só de curiosidade, isso tem na porta do elevador. Quando você atravessa a porta do elevador, o elevador está com a porta fechando, você está cortando o caminho de um laser. Aí o laser, quando ele passa ali atravessando a porta, ele bate num aparato metálico do outro lado, que emite elétron. Claro que isso está ligado com o circuito elétrico, né? Enquanto a luz está batendo, elétrons estão saindo, então você tem ali um circuito elétrico sendo gerado. Na hora que você bloqueia a passagem do laser, você está passando pela porta, o laser não chega mais lá no circuito, você não tem mais elétrons sendo emitido, logo você interrompe a corrente elétrica. Olha que doido. Aí o sistema entende que quando a corrente elétrica é cortada, é porque você tem que abrir a porta de volta, e aí você impede que as pessoas sejam esmagadas pelas portas dos elevadores. Louco, né? Isso é efeito fotoelétrico. E como é que foi o aparato experimental disso? Vamos entender como é que as pessoas estudavam isso na época. Diga. O relé fotovoltaico dos postos de luz também funciona com esse princípio, não é? Exatamente, cara. É exatamente isso. Quando a luminosidade vai diminuindo, né, no fim da tarde, no fim do dia e tal, aí as células lá fotoelétricas, elas deixam de receber luz, deixam de produzir o efeito fotoelétrico, e aí tem-se um sistema que acende a luz dos postes. É isso aí mesmo. Beleza. Eu não sei se vocês já fizeram isso, por exemplo, de noite. Isso é muito sacanagem. Você chega lá de noite, no meio do poste, pegar uma lanterna e jogar essa lanterna em cima desses coletores lá de luz, o poste apaga. Por quê? Porque o poste entende que o sol nasceu. Porque a lâmpada que você jogou lá, ele faz a emissão dos elétrons de novo, e aí o sistema entende que o sol nasceu de novo, e aí ele apaga o poste. Sacanagem, né? Já fez isso, Wes? Física experimental. Já tentei fazer com laser Então, foi? na rua, mas não acertei tão bem, não. Já tentei fazer com laser vermelho. Cara, porque o laser é muito... tem a ver com a frequência do laser vermelho ser pequenininha, né? E a energia baixa, mas também tem a ver com a mira, né? Como é que você vai acertar ali o lugar certo com o laser? O laser é muito fininho. Aí é complicado. Mas aí não tinha, como é que se diz? Não tinha nem contato com física na época. Pode crer. Só ensinamento de rua. A rua ensina também, hein? Você vê, tu acha que o Tesla tinha muito conhecimento, cara? O Tesla ele era um cara prático. E aí a praticidade dele levou ele aos inventos muito doidos dele, mas ele não tinha estudo, não. Então, eu vou tentar montar um circuito aqui para a gente tentar entender o que está acontecendo. Tenha um pouquinho de paciência, porque eu não vou fazer na mão livre, porque senão vai ficar tudo torto. Assim fica bonitinho. Então, aqui eu vou colocar um dos polos do meu circuito. Aqui eu vou colocar o outro polo, vou botar pequenininho. São os polos positivos e negativos, né? Aí, vou continuar aqui o meu circuito. Vou colocar um amperímetro aqui para medir a corrente elétrica. Mais ou menos por aqui.
vou botar uma fonte de energia ali também. Então, vou botar uma fonte de energia na parte de baixo. Isso aqui é um aparato experimental bem simplificado, tá, galera? Mas dá para ter uma ideia do que os caras estavam fazendo para estudar o efeito fotoelétrico na época. Então, aqui tem uma bateria. Tá acabando, tá acabando. Cabas. Então tá aí. Esse é o nosso circuito. Aqui tem um amperímetro. E aí, o que os caras faziam? Os caras pegavam uma luz, emitiam uma luz aqui nessa placa. Deixa eu fazer o negócio mais bonitinho. Então, aqui a luz chegava. E aí, os elétrons eram emitidos. Só que, como está ligado numa bateria, esses elétrons eles podiam ser acelerados nessa região aqui, ó, por conta de um campo elétrico. E aí eles eram coletados do outro lado do sistema. Então, esses elétrons eles andavam para essa direção aqui. E aí, claro, isso gerava corrente elétrica, e essa corrente elétrica era medida pelo amperímetro. Beleza? Esse cara aqui, ó, era chamado de alvo da radiação. Esse carinha aqui era o coletor dos elétrons. Então, ele coletava os elétrons, e aí você conseguia pensar numa conservação da energia da seguinte maneira, cara. Qual é a energia que esses elétrons vão ter? Esses elétrons, então, eles vão ter a energia antes tem que ser igual à energia depois, né, por conservação. Então, a energia incidente, que é a energia que chegou da luz, ela vai ser suficiente para quê? Ela vai ser suficiente para retirar os elétrons, então ela vai ter que quebrar a ligação metálica, mais uma sobra para dar energia cinética. Isso aí é a conservação da energia. Beleza? A energia, ela tem que ser conservada, então a luz vem, dá energia para os elétrons são arrancados e depois são acelerados. O lance é que eles ficavam brincando com essa historinha aí. Então, por exemplo, à medida que você ia fazendo os elétrons sendo coletados, você podia, por exemplo, inverter a polaridade aqui da sua bateria, de maneira que o campo elétrico lá dentro da região dos elétrons fosse invertido. E aí, ao invés de acelerar os elétrons, você freava os elétrons. Olha que doideira. Então, quando você freava, você descobria essa energia que você estava dando para frear os elétrons, você saberia, então, qual é a energia cinética desses elétrons. É claro que, galera, quando a luz bate, ela vai arrancando os elétrons, vai arrancando os elétrons, vai arrancando os elétrons. Existem elétrons que saem mais rápido, existem elétrons que saem mais lentamente. Quando você vai, então, freando esses elétrons, usando essa bateria, essa fonte de energia alternável, você vai criando um campo elétrico contrário lá, se você frear o elétron mais rápido, é porque os outros já pararam, os outros já estão voltando. Faz sentido, né? Então, a ideia aqui é o seguinte, eu quero descobrir qual é o menor potencial para eu conseguir frear esses elétrons. Essa é a primeira pergunta do aparato experimental. Esse potencial tem um nome, tá? No livro de vocês, ele é chamado de potencial de corte. Ele é potencial de corte. Então, vamos escrever assim, ó.
potencial de corte. Nós vamos identificar esse potencial de corte como sendo um V0. Oh, meu Deus. Quem é esse potencial de corte, então? Ele vai ser a DDP necessária para frear os elétrons mais rápidos, tá? Eu vou usar essa terminação, os elétrons mais rápidos, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Então, os elétrons mais rápidos. Beleza. O que a gente sabe? A gente sabe que existe um teorema que mexe com o trabalho e a energia cinética, onde fala que a variação da energia cinética de um sistema corresponde ao trabalho realizado por essa força. Então, esse é o teorema trabalho-energia cinética. Todos lembram dele, né? O que eu tenho aqui, galera? Do lado esquerdo, eu tenho a variação da energia cinética, que nada mais é do que a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Vou botar assim, ó, K menos K0. E do lado de lá, eu tenho o trabalho realizado pela força elétrica. E o trabalho realizado pela força elétrica, a gente conhece como Q vezes U, onde o U é a diferença de potencial entre as placas. Como eu quero que esses caras sejam freados, então a energia cinética final vai para zero, que eles vão parar no momento final. E esse K0 corresponde à energia cinética do elétron mais rápido, eu vou chamar de energia cinética máxima. E o Q, então, fica multiplicado pela diferença de potencial entre as duas placas, o VA menos o VB. Muito bem. Quem é o VA e quem é o VB? Bota aqui, ó, VA e o VB. O VA, nós vamos chamar do potencial da placa do alvo. A gente atribui o valor zero para a gente ter um referencial. E o VB, a gente vai chamar de V0. Beleza? Para quê? Para a gente conseguir ter ali uma diferença de potencial dado por V0 entre as coisas. Substituindo aí dentro, galera, a gente vai chegar aqui, ó, que esse cara então vai para zero, que a gente escolheu, sendo zero. E aí, o K máximo, ou seja, a energia cinética máxima do elétron mais rápido, é simplesmente Q vezes V0. Isso, galera, é experimental, hein? Isso é experimental. E isso trouxe uma coisa na época que as pessoas ficavam meio perturbadas, porque eles imaginavam que a energia cinética dos elétrons mais rápido dependesse da intensidade da luz, pô. Se eu emito uma luz mais forte, é claro que o elétron tinha que receber mais velocidade, mais energia. E isso não era verificado experimentalmente e nem usando essa teoria aqui. Vocês estão vendo que o elétron mais rápido, a energia dele, depende de quem? Depende da carga do elétron e da diferença de potencial que você estabeleceu ali
naquela região. E isso já é um dos problemas que a física clássica não resolve, porque a física clássica, ela pensaria que, olha, se eu estou dando luz mais forte, então os elétrons têm que virem mais energéticos. Esse já é um dos problemas. O problema mais violento de todos é que existe uma frequência de corte. E isso aqui é o que mais incomodava na época. Essa frequência de corte, então, o que ela representa? Eu vou escrever ela aqui para deixar anotadinho para vocês. A frequência de corte, galera, ela representa a frequência mínima para que os elétrons, né? Então, para que... Tá. Para que elétrons possam ser ejetados do metal. Possam ser ejetados do metal. Bom, como é que a gente descobre essa frequência mínima, então? Eu sei que a energia é essa aqui que a gente viu lá em cima. A energia incidente é essa aqui, ó. A energia que chega tem que ser igual à energia de ligação, mais energia cinética. À medida que, então, as pessoas perceberam que você ia diminuindo a frequência, mantendo a mesma intensidade da luz, diminuindo a frequência, as pessoas começaram a ver que os elétrons iam ficando mais lentos. Mais lentos, mais lentos. Chegava um momento, galera, em que você emitia uma frequência X lá, em que os elétrons simplesmente eram só soltos. Eles saíam da placa, mas eles não corriam para lugar nenhum. Então, você imagina uma situação hipotética em que você joga uma energia da luz, aí essa luz, ela arranca o elétron, mas o elétron arranca e fica ali, ó, parado. Isso quer dizer que toda a energia que chegou foi suficiente apenas para quebrar a ligação. É isso que eu vou escrever aqui, ó. A energia que chega... A energia incidente, ela é apenas usada para quebrar a ligação. Então, não sobra nada para a energia cinética. Energia cinética é 0. Beleza. Se você substituir, então, a equação que nós temos, e aí é que vem a grande sacada, eu chego que HF, que é a frequência da luz que chegou, nós vamos chamar de F0, porque vai ser a frequência de corte. Isso vai ser igual ao que nós vamos chamar de energia de ligação, e daqui para frente, galera, nós vamos atribuir isso uma letra φ. Essa letra φ tem um nome, se chama função trabalho, tá bom? Eu vou escrever jazinho isso para vocês. Trazer para cá, ó. Então, se vocês olhar a frequência de corte F0, a gente escreve, então, que a frequência de corte nada mais é do que a função trabalho dividido pela constante de Planck. Beleza? Algumas considerações têm que ser feitas aqui, galera. Eu só vou escrever, então, o que é a função trabalho, para vocês terem anotadinho aí.
Quem é a função trabalho? A função trabalho, então, é a energia de ligação. É a energia, galera, necessária para você conseguir tirar elétron da superfície do metal, certo? E esse F0 é o que nós vamos chamar de frequência de corte. De corte. Então, lá, existe o potencial de corte e existe a frequência de corte. E aí, galera, gerou-se um problema. Mas antes de falar do problema, vamos terminar isso aqui para a gente conseguir discutir os problemas gerados. Com todas essas informações, a gente consegue escrever a equação do efeito fotoelétrico. Como que ficaria essa equação, então? Usando a conservação da energia, eu sei que a energia do fóton que chega, e a gente escreve ela agora como HF, isso tem que ser suficiente para arrancar o elétron da superfície metálica, então tem que ser igual à energia de ligação, mais a energia cinética do elétron mais rápido. Essa é a famosa equação do efeito fotoelétrico. Eu posso escrever ela usando o potencial de corte, que aí ficaria assim, ó, HF seria igual ao φ mais o K máximo, a gente acabou de descobrir, é o Q vezes o V0. Certo? Se você isolar o V0, você vai chegar numa coisa muito... numa equação muito interessante, que é o que a galera usava lá nos aparatos experimentais, que era assim, ó. Isola o V0, galera. Quando você isolar o V0, o H que está lá, né, o φ vai passar subtraindo, e depois o Q vai passar dividindo. Tá? E esse Q, eu já vou colocar aqui, ó, esse Q é a carga do elétron. Então, eu vou botar o Vzinho como carga do elétron. Então, a gente ficaria com HF sobre E menos φ sobre E. Percebam que isso aí, ó, é uma equação do segundo grau. Desculpa, do primeiro grau. É uma equação do primeiro grau onde a gente consegue fazer um gráfico disso aqui. Porque isso aqui é uma reta, né? Deixa eu botar aqui duas setas, fica mais facinho. Então, aqui, ó, aqui é o eixo Y. Aqui é o eixo Y. Vou duplicar. E aí vou botar... Opa. O eixo X aqui. O senhor. Tá. Então tá. O que é isso aqui, galera? Esse aqui é o potencial que as pessoas faziam lá no aparato experimental, potencial V, em relação à frequência. Então, vocês estão vendo que a frequência aí é a nossa variável, certo? Essa equação, ela tem que dar uma reta. Só que é uma reta que começa não no zero. Ela começa em outro ponto. Então, eu vou... Opa, não. Vou tirar isso aqui daqui, pronto. Deixa eu botar aqui uma corzinha nela. Então, ela vai começar num ponto mais lá na frente. E depois nós vamos ter uma reta crescendo. É isso, esse aqui eram os dados experimentais lá do problema.
dos caras. E aí, quem era, então, esse ponto aqui embaixo? Corresponde exatamente à frequência de corte. Beleza? Esse era o gráfico do negócio. Então, aí você fala, professor, mas onde que está o problema disso com a física clássica? Onde que isso vai parar? Cara, isso vai parar da seguinte maneira, galera. Primeiro, vamos lá. A luz chega, arranca os elétrons da placa. Só que a energia cinética desses fotoelétrons não dependia da intensidade da luz. Isso quer dizer o seguinte, eu poderia jogar uma lâmpada de 10 watts, arrancava elétron com uma velocidade. Se eu trocasse uma lâmpada por 1000 watts, os elétrons que eram arrancados eram com a mesma energia. E isso a física clássica não conseguia descrever. Tudo bem? Segundo problema, não existia um tempo de retardo. Porque o que era, de acordo com a física clássica, a luz? Uma onda eletromagnética. Então, cara, pensa, o elétron está aqui, lá na placa, está preso lá na placa. Quando a luz chega, esse elétron tinha que absorver a energia, entrar em ressonância, e depois de um tempo, ele tinha que ir embora. Por quê? Porque tinha que esperar a energia chegar. E aí o elétron conseguia absorver essa energia para ir embora. E percebam que com isso, qualquer frequência poderia aparecer, porque na frequência baixa, poderia fazer o elétron vibrar com frequência baixa, só que lembram, ressonância, galera, faz com que a amplitude das coisas aumentem. Então, pode ser que, de repente, em algum momento, a amplitude for tão grande que, esse elétron saía. Então, de acordo com a física clássica, tinha que ter um tempo de espera para que o elétron fosse ejetado, a gente chama de tempo de retardo, e, além disso, qualquer frequência bastava. Qualquer frequência bastava. Então, o terceiro problema existe uma frequência. Isso quer dizer o seguinte, velho, imagina, se eu pegar lá uma lâmpada vermelha, vou até deixar aqui a cor vermelha. Se eu pegar uma lâmpada vermelha de 10 watts e jogar, vamos supor que não tirou elétron, não existe efeito fotoelétrico. Troco essa lâmpada por uma lâmpada de 1000 watts. Continuo não tendo efeito fotoelétrico. Cara, eu vou pegar uma lâmpada mais violenta ainda, uma lâmpada de 10.000 watts. Nada. Não tira elétron. Aí, você vem lá com uma lâmpadazinha, sem vergonha, de azul, uma lâmpada azul, totalmente azul, de potência 5 watts. Deixa eu até trocar aqui para ficar mais drástico o negócio. Tu vem aqui com uma lâmpada azul de 5 watts. Muito mais fraquinha, mas a cor mudou. E aí, quando você iluminou o trem com a lâmpada azul de 5 watts, o que aconteceu? Elétron fugiu. Aí você fala, porra, bicho, então a frequência faz toda a diferença. Faz. Por quê? Porque a frequência depende da energia. A energia depende da frequência. Então, como que a física quântica consertou isso, galera? Primeiro, quando você considera os fótons, você considera pacote de energia. Então, a colisão é como se fosse uma colisão de bolinhas. Então, o fóton vem, bate no elétron, o elétron escapa. Só que não dá para pensar em bolinhas, porque você está pensando em frequência também. Então, é um pacote, a interação da luz com a matéria, de maneira meio que pontual. É como se um pedaço do campo eletromagnético entregasse uma energia ali, pontual para o elétron, e o elétron escapava. Então, isso explicava o fato de você ter uma frequência, porque aí a frequência da luz está diretamente ligada com a energia. Isso explica o fato de não ter um tempo de retardo. Não existe um tempo de retardo. Isso explica o fato da energia cinética dos elétrons não depender da intensidade da luz. Então, toda essa teoria do Planck aí, e foi isso que o Einstein ele escreveu no artigo, tudo isso explicou, cara, o efeito fotoelétrico de uma maneira precisa, perfeita, mas teve que abandonar alguns dos conceitos clássicos, que é a teoria ambulatória da luz. Sacou? Por isso que isso aqui foi uma revolução. Vocês estão vendo que a ideia é simples, mas isso foi revolução, por quê? Porque a teoria clássica não conseguia explicar isso de uma maneira tão perfeita. Aí você fala, professor, então, calma. Por que então existem elétrons que saem mais rápidos
e existem elétrons que saem mais lentos. Aí você tem que pensar o seguinte, lá na camada da superfície metálica, vem vários fótons. Quando esses fótons batem, eles vão batendo na superfície e pode existir fóton que atravessa mais internamente a superfície. Então, quando você arranca um elétron da superfície do metal, esse elétron está fracamente ligado. Então, ele sai muito mais rápido do que um elétron que é arrancado lá atrás, mais internamente. A ligação ali é mais forte, de maneira que sobra menos energia para esse elétron para ele fugir. Então, cara, imagina uma chuva de fótons chegando, batendo ali no metal, e aí você vai fugir um bocado de elétrons. Uns são mais rápidos, outros são mais lentos, e isso faz com que a gente tenha essa historinha da energia máxima. Claro, se você freia o mais rápido, os mais lentos também são freados. O Matheus perguntou aqui se existe algum efeito simétrico. Você diz uma espécie de um contrário, Matheus? Tipo, se a luz bate no elétron e o elétron foge, você quer saber se existe um elétron chegando e se emitindo luz, é isso? Sim. Tem um efeito chamado, em alemão, Bremsstrahlung, eu não sei nem como é que fala isso. É um nome muito feio. Mas é um efeito similar, tá? Mas ele não é um efeito fotoelétrico, porque o que acontece? A gente sabe, e aí a teoria eletromagnética ela faz isso bem, ela prevê que cargas aceleradas emitem radiação. Então, se você pega um elétron e joga ele contra uma placa, quando ele bate na placa, ele é brutamente desacelerado. Então, um elétron, que é carga, brutamente desacelerado, ele emite uma radiação eletromagnética. É assim que são feitas as produções de raio-x. Tá? Você acelera o elétron a uma velocidade bem violenta, quando ele bate lá na placa, ele é rapidamente freado, e isso faz com que ele emita uma radiação eletromagnética. Mas percebam que isso não é um efeito quântico, isso não é um efeito fotoelétrico. Tá bom? Você pode pensar no fóton que foi gerado. Aí você passa para o domínio quântico. Mas se você pensa na radiação em ondas que foi gerada, aí você continua na física clássica. Respondi a sua pergunta, velho? Massa. Tem um nome, tá, para isso, é Bremsstrahlung. Eu não sei. A gente teria que pesquisar aqui na internet. Como é que fala? Aqui, ó. Bremsstrahlung. É isso. Eu não sei se é assim que fala, mas tem a ver com essa historinha aí. Bom, então vocês percebam, galera, que na verdade, eu vou parar aqui a apresentação. Então vocês estão vendo que, na verdade, quando você pensa sobre o domínio quântico, ele vai num ponto de vista em que a energia, é tudo uma questão de energia. A energia da radiação eletromagnética não é vista mais como um contínuo, ou seja, todos os valores são possíveis. Ela é vista como pequenos pacotes, são níveis de energia que estão ali distribuídos. Então, quando você olha na lâmpada emitindo luz, é um efeito contínuo. Mas por quê? Porque são vários fótons que estão vindo ali, infinitos fótons, um número, velho, absurdo de fótons, que quando nós, seres humanos, olhamos para aquilo, você vê uma radiação eletromagnética. A aparência disso para a gente é uma radiação eletromagnética contínua. Mas quando você olha do ponto de vista microscópico, e você vai lá dentro do mundo pequenininho, você não vê mais um aspecto ondulatório. Você vê um aspecto, digamos, corpuscular, e é aí que entra a física quântica, é aí que entra as ideias e tudo que vai gerar em torno daquilo. Tudo bem? Esse é o efeito fotoelétrico. Amanhã, nós vamos aplicar, e isso, galera, provou que a ideia de Planck estava certa, tá? Porque quando você cria uma teoria, e essa teoria explica com precisão, velho, um fenômeno físico,
essa teoria ela tem tudo para estar no caminho certo. E quando ela começou a prever outros fenômenos para frente, a galera começou a ver e falou, opa, peraí, aí tem uma mina de ouro. A física quântica não é só efeito fotoelétrico. A física quântica, ela envolve outros fenômenos que as pessoas foram descobrindo ao longo dos anos e, cara, fez uma avalanche de informações que hoje a gente não vive sem ela, cara. Nossos celulares hoje são todos baseados um pouco em física quântica, os satélites em relatividade. Então, hoje é difícil você imaginar um mundo hoje sem a história da física quântica. Isso porque a gente ainda nem entrou no reino dos computadores quânticos, que vão demorar um pouquinho, mas eles já estão em desenvolvimento aí. Beleza? Amanhã a gente vai ver um outro fenômeno chamado efeito Compton, ou espalhamento Compton, onde as pessoas não conseguiam explicar um outro aparato experimental, mas quando usou a teoria de Planck, aí foi o Compton que usou, um cara chamado Compton, ele conseguiu chegar numa equação que bate bonitinho com os dados experimentais. Ou seja, essa história maluca do Planck tinha sentido. Não é à toa que até hoje a gente estuda o que ele fez, mesmo que na época muitas pessoas não acreditavam no que estava sendo feito. Achava que era só um aspecto da natureza que a gente não entendia. Mas com o tempo, velho, a gente foi vendo que é mais ou menos assim mesmo que funciona. E aí tem várias formas de interpretar isso hoje. Tanto é que a física quântica, vocês vão ver quando vocês forem fazer a matéria chamada física quântica, existem 3 formas de interpretação da mecânica quântica, tá? 3 formas. Mas a gente vai estudar isso com calma quando a gente falar de função de onda. Não se preocupem, não. Vamos focar aqui primeiro no quanta de energia, que é o fóton. E aí depois a gente vai evoluindo nosso raciocínio. Galera, dúvidas? Quiser também desabafar, quiser trazer coisas que vocês já leram, manda aí. Bom dia. Bom dia, Eric. Beleza? Eu não sei porquê, mas quando você falou de efeito fotoelétrico, na minha cabeça veio uma semelhança com a fotossíntese, né? Aham. Porque, sei lá, que estava estudando aqui com a minha irmã, fotossíntese e tal, e lá no livro eles falam que tem a luz, né? E no caso a planta absorve a luz e ela libera no caso o oxigênio, né? Ela absorve o CO2 e libera o oxigênio. Assim também no fotoelétrico, você tem a luz e ela libera, no caso, os elétrons, né? Que a gente estudou. Isso. E também veio na minha cabeça a questão da coloração, né? Da frequência que você falou. Uhum. Que a maioria das plantas maiores e tal tem a coloração verde, então tem essa frequência maior. E aí eu fiquei matutando isso aqui na aula depois que você ficou falando isso. Uhum. Isso é legal. Pode continuar, desculpa. E aí, né, também estudando, os livros falam que a gente tem uma frequência mínima para realizar a fotossíntese, assim como também tem uma frequência mínima para realizar o efeito fotoelétrico. Aí eu estava tentando relacionar aí a fotossíntese com fotoelétrico, para ver se eu consigo achar uma explicação na fotossíntese. O lance é que ali na fotossíntese, velho, é mais um processo químico, sacou? Aí o processo químico envolve a reação celular. Aí você tem algumas células que são capazes de captar luz verde. Na verdade, de refletir a luz verde, né? Mas tem a ver com a frequência, sim, mas eu acho que tem mais a ver com as células. Quer ver uma parada? Existe eu não sei se vocês já viram, cara, isso é muito bizarro. Lá em Chernobyl, nas paredes dos tanques internos de Chernobyl, naquela radiação que resultou ali, ele resultou muita radiação acima da luz visível, né? Então, raio-x, raio gama, enfim. Quando em 1980 e tantos, em 1900 e nos anos 90, não lembro direitinho, ou nos anos 2000, a galera mandou dentro dos reatores da usina de Chernobyl uns robozinhos para dar uma averiguada ali, ver o que tem lá dentro, cara. E aí eles viram uma mancha escura na parede. Quando o robozinho foi lá e pegou essa mancha escura e levou para o laboratório para ver o que está acontecendo, descobriu que aquilo era um fungo. E aí, cara, olha só que doideira. Naquele ambiente completamente inóspito, numa radiação fodida,
o fungo aprendeu a pegar a radiação X, que é o raio-X, e transformar aquilo em energia. Então, ele aprendeu a fazer uma parada chamada radiossíntese. Mas isso por quê? Porque aí ele se adaptou àquele ambiente, as células que ele produziu, que ele tem ali, são células capazes de conseguir transformar energia a partir da frequência da radiação X. Então você vê que isso é um fenômeno mais químico do que físico, né, digamos assim. É claro que tem a física envolvida, mas o tipo de célula é que faz com que você tenha, usando uma frequência ou usando outra frequência. Doideira isso, né, cara? Tu já tinha ouvido falar sobre esse fungo aí em Chernobyl? Não tinha ouvido falar não, Rara. Mas valeu aí, era só uma... Ficou aqui na minha cabeça aqui uma coisa pertinente aí. Massa. Cara, é assim mesmo, isso é muito legal. De forma bem geral, a não descoberta dos gravitons justifica não conseguirmos encaixar a relatividade geral. Cara, isso aí é um buraco bem fundo, viu? Porque o que as pessoas usam é a teoria de campos para conseguir enxergar. É claro que assim, a teoria da física padrão, o modelo padrão de partículas, ele prevê a existência dos gravitons. Se conseguirmos enxergar os gravitons, isso não quer dizer que eles não existam, a gente só não conseguiu captá-los ainda. Isso pode ajudar a gente a descrever uma teoria quântica da gravidade. Mas isso não quer dizer que ainda não exista como encaixar a relatividade geral com a física quântica. Enfim, essa é uma área muito aberta na física, viu, César? Essa é uma área que ainda vai dar muito o que falar daqui para frente. Ainda mais que descobriu-se, né, mediu-se as ondas gravitacionais. Tem algumas coisas aí. Eu já vi gente da área, porque minha área não é relatividade geral, né? Mas eu já vi gente da área, cara, meio que assim, desconfiante, não muito crente nessa história das ondas gravitacionais, e faz um pouco de sentido o que eles falam, porque eles falam assim, pô, como que apenas um experimento mediu isso? Ninguém mais mediu. Porque quando você vai na física, você precisa que isso seja feito por outras pessoas também. Senão você cria ali um nicho onde, pô, só eu tenho isso, fica muito pessoal. Então, uma das questões é essa, como é que só um laboratório conseguiu medir, os outros não. Então, existem pessoas meio que descrentes. Exatamente, o Sérgio Lhou, ele citou isso. Então, assim, a galera que trabalha com relatividade, é tudo muito novo, cara. Tudo isso é muito novo, porque você está mexendo com uma outra fronteira, né, da física, que é a fronteira do muito grande. Enquanto a física clássica, a física quântica vai para o mundo pequeno, a relatividade vai para o muito grande. Então, e nós estamos aqui, no meio do caminho. E o meio do caminho, cara, ele é muito bem resolvido. A física newtoniana, ela permite que a gente construa prédios, que a gente construa aviões. A física clássica permite que a gente tenha televisões. Então, o mundo nosso, ele é muito bem definido. O que nós estamos tentando é ir além do nosso mundo. A gente está tentando estudar o mundo pequeno e o mundo grande. E aí, claro, são comportamentos que não fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E isso vai dar trabalho, ainda dá trabalho, né? Porque a nossa capacidade intelectual ela é um pouco limitada para enxergar esses mundos, digamos assim. Mas a gente tenta, a gente tem um método e vai tentando. Isso é muito louco, velho. Por isso que a física, cara, a física é uma coisa que... Na boa, velho, eu vejo às vezes as pessoas discutindo sobre, às vezes até, sei lá, outros assuntos. Eu falo, velho, mas qual é a relevância disso, velho? O mundo é muito maior do que isso. É muito doido. Mais alguma dúvida aí, galera? Mais algum comentário? Manda aí, seu Cara, Edson. eu queria saber se você tem alguma dica para falar sobre relatividade com sexto ano. Relatividade restrita, né? Ou a geral mesmo? Restrito, porque qual que é o problema? Os meninos, pelo menos na escola que eu trabalho, eles estão começando a ver a ideia de cinemática, a ideia de referencial e tudo. E uma coisa que tá todo mundo trazendo é a série do Castanhari, que ela tem um episódio que saiu na Netflix, tal, que ela fala sobre relatividade.
Aí ele faz meio que, tipo assim, uma violência, porque ele mostra a relatividade geral e restrita, sem diferenciar muito bem, em 20 minutos. É muito doido isso. E aí eu tô com, entre aspas, com essa demanda de que todo mundo pergunta, quer saber sobre relatividade, só que, sei lá, eu fico com medo de ficar denso demais para quem tem aí 10, 11 anos de idade. Olha, bicho, uma ideia que veio na minha cabeça, que é mais ou menos o que eu tento fazer com as pessoas que não são da área, são mais leigas, é pensar assim, imaginem que a luz, ela se propaga numa velocidade baixa. Se a luz se propaga na velocidade baixa, então, e você só percebe o mundo através da luz, então, o que você está olhando, na verdade, você não está olhando no momento exato onde aquela coisa aconteceu. Que é mais ou menos isso que a relatividade faz, né? Você tem pontos de vista porque você tem referenciais distintos. Então, baixa a velocidade. Imagina um universo onde você baixa drasticamente a velocidade da luz para, sei lá, 10 metros por segundo, 2 metros por segundo. Você já começa a perceber os fenômenos mentais que isso pode causar no nosso dia a dia, né? Isso é muito, por exemplo, visível quando você pensa no som. Quando você vê um avião viajando lá, um pontinho lá em cima, pô, tu escuta o barulho vindo de um lugar, mas o avião já está em outro. Né? Isso é um pouco de relatividade também, porque a velocidade do som não é tão grande quanto a velocidade da luz. Então você percebe um problema de descontinuidade temporal aí nessa história. Então, eu acho que, de repente, uma forma de você tentar pensar nisso aí é baixar a velocidade da luz para uma velocidade mais baixa, uma velocidade próxima do nosso limite aqui, né, nosso mundo, e tentar ver as consequências disso no dia a dia deles. Talvez isso ajudaria, porque o nosso problema é que a luz é muito rápida. E a luz sendo muito rápida, a nossa percepção ela é muito pequena, né, da realidade. Me vem a noção, pelo menos você falando agora, tentar, sei lá, fazer uma correlação com a ideia do relâmpago e do trovão. Você vê o fenômeno. Também. Eu acho que tem um vídeo, o Edson, no YouTube, onde um cara, ele faz uma... Eu não sei se é um vídeo que presta, porque eu não cheguei a ver ele todo. Mas ele faz uma ideia do seguinte, cara, se a velocidade da luz fosse muito baixa, quais seriam os efeitos disso? Só que ele fala tanto que eu perdi a paciência de ver. Talvez ali tenha alguma coisa interessante no meio do caminho, porque ele faz uma simulação do movimento. Porque, cara, pensa, se você está aí conversando com uma pessoa a 1 metro de distância de você, e a pessoa mexe a mão, você vê ela mexendo a mão quase que de maneira instantânea, porque a velocidade da luz é muito rápida, num espaço muito curto, é quase que instantâneo. Agora, vamos supor que a luz demorasse 2 minutos para chegar até você. Então, você ia ver a pessoa medindo, fazendo um movimento de mão, num tempo retardado, sacou? O seu presente era diferente do presente da pessoa. Olha que loucura seria isso. E é mais ou menos o que acontece quando você vai para velocidades muito grandes ou distâncias muito grandes. O tempo, o presente já não é mais o presente, né? É mais confuso o negócio. Beleza. Não sei se eu te ajudei ou se eu compliquei, mas... Deu para dar uma ampliada assim na cabeça. Tem outro, esse vídeo é legal, não sei se eu mostrei para vocês. Tem outro vídeo legal de um cara que faz um experimento com... Ele sincroniza os relógios, só que ao invés de usar a luz, ele usa um sistema de... Esse é legal. Eu vou ver se eu acho na internet e jogo lá no grupo para vocês. Ele faz um experimento com umas bolinhas presas numa corda, e aí ele vai girando uma rodana, e a corda ela vai carregando essa bolinha, e essa bolinha representa a luz. E aí ele consegue ver para quem chegou mais rápido a luz em relação a quem está dentro de um trem, de um vagão que se move também nessa corda, e para quem está de fora. É bem legal, dá para ver acontecendo a relatividade sem olhar para a luz, olhando para velocidades baixas. Eu vou ver se eu acho isso aí para vocês. Beleza. Beleza? Tranquilo. Tranquilo. Galera, então, vou parar a gravação aqui. Pronto. Zé Fini.